pode acreditar ou não, Lula consegue a façanha de perder para a própria sombra. Que parece ser uma missão impossível, Serrão, Fabi e doutor Marcília, é tentar recuperar a popularidade do nosso presidente da República, que está em queda livre. É um desastre a popularidade do presidente Lula. A pesquisa revela um cenário crítico para o líder do PT. A desaprovação está em 53,6% e a derrota em 2026 é quase garantida. Uma pesquisa feita pela Atlas Intel, que não é exatamente uma entidade bolsonarista, né, para evitar acusações, mostra que a desaprovação do presidente Lula chegou a 53,6% contra 44,9% de aprovação. Quase metade dos brasileiros, ou seja, 49,6%, avalia o governo como ruim ou péssimo, enquanto apenas 37,4% classificam como ótimo ou bom. Em simulações para 2026, Lula seria derrotado por Pablo Marçal, que aparece com 51% dos votos contra 46% do atual presidente, e por Jair Bolsonaro, que registra 48% contra 46%. Tarcísio de Freitas empata tecnicamente com Lula, enquanto o petista ainda vence Caiado, Eduardo Leite e Romeu Zema. Queria continuar com o Serrão. Serrão, primeiramente, te surpreende esse resultado do Pablo Marçal, 51%, mais do que o presidente Bolsonaro, e também isso não provocaria também um terremoto dentro da direita brasileira, porque obviamente teremos muitos partidos interessados em tentar liderar, né, a nova direita em 2026, especialmente se o presidente Bolsonaro for condenado e, portanto, ficar fora da eleição, né? Ah, pesquisas, como vocês são usadas para induzir a opinião pública. Sempre aconteceu isso. Eu nunca acreditei nessas pesquisas da mesma forma como não acredito nas bruxas. Dizem que elas existem, mas no fim das contas eu nunca acredito. Pesquisa sempre tem um caráter indutório na maioria das situações. Ah, tem a ciência. Tem a ciência do engodo. É a ciência perfeita para o dia da mentira. Então, chega de historinha. Agora, mesmo nas pesquisas que você pode acreditar ou não, Lula consegue a façanha de perder para a própria sombra. E essa é uma vergonha suprema para o camarada Stalinácio. Que coisa horrorosa, que fim de carreira, Lula. Que coisa lamentável. Você não empolga ninguém, porque você não governa. Aliás, na eleição, você não apresentou sequer proposta de governo. E ainda teve a cara de pau de fazer representações eleitorais judiciais contra quem dizia que você não apresentou proposta de governo. Você não apresentou, mas o papelzinho marrom da Justiça Eleitoral chegava lá na Jovem Pan, que foi uma emissora que foi censurada, mas que cometeu a falha grave de também se autocensurar. O pecado capital de uma empresa de comunicação. Quem aceita censura acaba desmoralizado. E isso é grave. Lula está desmoralizado porque é alguém que não tem proposta para governar. Alguém que claramente também não tinha vontade de governar. Foi colocado de volta ao poder para cumprir o desígnio de quem o colocou de volta no jogo, que era apenas o objetivo final de tirar a zebra do poder. A zebra era Jair Messias Bolsonaro, o indesejável, que continua indesejável. E Lula foi tão zebra e continua tão zebra que, se ele fosse inteligente, ele não teria feito a vingança. Se ele tivesse um mínimo de hombridade, o que ele teria feito? Ele teria feito: 8 de janeiro aconteceu, eu vou anistiar todo mundo em nome da paz. Lula, se você tivesse feito isso, você teria arrebentado o bolsonarismo e o presidente Bolsonaro. Você não fez? Você incitou ainda mais ódio? O bolsonarismo e o Bolsonaro cresceram. E você vai se tornando cada vez mais medíocre e dispensável. Você já está pronto, tal qual ao programa que você criou, a receber um pé de meia na bunda. Ponto. Fabi Barroso, sua opinião sobre
essas pesquisas eleitorais, o resultado, são pesquisas que obviamente acabam influenciando o andamento das eleições. Acho que não temos ainda a Fabi aqui conosco. Deixa eu ver se o aqui, agora sim. Fabi, na sua opinião, essas pesquisas. Aliás, vamos dar uma olhada, deixa eu ver se o nosso Super Cláudio aqui mostra com as pesquisas. Essa aqui é a aprovação temporal, a série temporal, perdão, da aprovação do presidente Lula, e vemos claramente que a partir de novembro do ano passado, a aprovação ficou menor do que a desaprovação, e a desaprovação continuou subindo, principalmente a partir de janeiro, quando tiveram a brilhante ideia de tentar taxar tudo e qualquer coisa que se movesse no Brasil, com aquela famosa polêmica do Pix. A população sentiu e a desaprovação subiu, mas a inflação dos alimentos já estava corroendo claramente o poder de compra dos brasileiros desde o final do ano passado. Fabi, na sua opinião, vamos dar uma olhada também no outro gráfico, Cláudio, não sei se temos também um outro gráfico para mostrar para o nosso público, senão eu já passo para a Fabi a pergunta sobre quanto essas pesquisas, na sua opinião, refletem a realidade e quanto, na verdade, elas são apenas uma forma de induzir o eleitorado a tomar decisões, né, a apertar um botãozinho diferente do outro nas urnas. O governo acaba de autorizar o aumento de 5%. Eu acho que não era esse, depois a gente fala também desse vídeo. Fabi. Bom, eu vou sempre na linha aqui que essas pesquisas, elas têm esse objetivo, né? Ou de dizer uma realidade que não existe, ou seja, criar narrativa, né? Dar legitimidade a uma narrativa, ou de indução. Eu não consigo ainda, não tenho maturidade suficiente para abordar o assunto Pablo Marçal. Para quem ainda tem esperança, vou lembrar, finalzinho aqui da campanha, aqui em São Paulo, ele fez live lá com o Boulos, né? Uma coisa bem esquisita, gente. E algo que eu queria trazer para vocês, que acabou de sair aqui, dado aqui pelo Igor Gadelha, lá do Metrópolis, é que o ministro Alexandre de Moraes está de mãozinha dada, não estou exagerando, estão juntinhos, visitando Moraes e Mota, estão lá no Congresso Nacional. O Moraes resolveu fazer uma visitinha para o pessoal que está trabalhando no Congresso Nacional. Se vocês acham isso normal, se vocês acham que realmente são as pesquisas que importam e não a constatação de que o Lula talvez esteja perdendo até popularidade aqui porque ele não está governando o Brasil. Quem de fato governa o Brasil? Eu estou fazendo uma pergunta aqui, mas todo mundo sabe a resposta. Ou melhor, é só olhar, né, quem está lá junto com o Mota. Beleza, hein? Na nossa cara. E agora, vamos falar um pouco de notícias internacionais, vamos falar um pouco de Argentina, porque enquanto a economia brasileira desacelera, juros sobem e aumenta o déficit fiscal, a Argentina de Milei cresce 6,5%, o número de pobres na Argentina está diminuindo, passou de 52% para 38%, 14 pontos a menos, né, a taxa de pobreza na Argentina, enquanto o Brasil está enfrentando esse cenário econômico desanimador para 2025, com o Boletim Focus, que, por exemplo, revelou uma redução na projeção do crescimento do PIB para 1,97%, a inflação foi para 5,5%, acima do teto da meta de 4,5%. A taxa Selic foi elevada para 14,25%, repetindo os níveis do período de recessão do governo Dilma Rousseff e também já colocando no calendário mais duas altas possíveis de menor intensidade do que as últimas duas, mas que ocorrerão caso a inflação continue mordendo. Tudo isso, então, está ameaçando o crescimento do Brasil, mas também a produção de alimentos, e isso também o agronegócio, que sustenta a economia nacional, a balança comercial. Isso poderia provocar ainda mais inflação interna dos alimentos. Além dos juros elevados, o rombo nas contas públicas também preocupa. A consultoria da Câmara estima um déficit primário de 63 bilhões de reais em 2025, uma combinação de crédito caro, dólar em alta e inflação de custos está tornando o ambiente tóxico para produtores, especialmente pequenos e médios. Doutor Marcília, um cenário econômico devastador, mas eu queria também lhe perguntar se a popularidade do presidente Lula está em queda, o cenário econômico está ruim, a situação também da comoção nacional sobre o caso da Débora e de outros presos do 8 de janeiro está em alta.
o presidente Lula vai enfrentar um cenário muito complicado nos próximos 18 meses, né, até a eleição. O senhor acha que o STF vai dar uma forçada na barra de novo para tentar dar uma forcinha no governo? Ou seja, teremos mais um vórtice de autoritarismo para tentar ajudar um governante em queda livre? Vai fazer isso jamais. Brincadeira, 1º de abril. É claro que vai. É claro que vai. Aliás, é curioso, né? A gente falou agora dessa última pesquisa, o Marçal vencendo o Lula, né, nas pesquisas, o que talvez mostre que as pessoas preferem até laudo falso do que um governo falso. Governo falso é que não dá para aguentar. E é um falso, é um governo que conta uma coisa e faz outra. Aliás, passou a substituir o fazer pelo contar, tanto que em vez de contratar um economista e colocar no Ministério da Fazenda, deixa lá um fiel escudeiro, né, um famoso poste, e contrata um pessoal para comunicação. É na comunicação mesmo que eles investem, colocam um Sidônio e investem dinheiro, colocam publicidade estatal em tudo quanto é lugar e coisa, e assim por diante, para ver se aquilo que eles nos dizem nos convencem, porque aquilo que eles fazem já não convencem mais. E dentro desse espectro de propaganda está, né, sem dúvida, eles dizerem que eles são uma reserva moral, democrática, etc. E nesse papinho, ou por ingenuidade ou por política, o STF entra. E não só o STF, mas entra também a Justiça Eleitoral. E isso a gente assistiu de camarote. Todos nós aqui que estamos na frente, na trincheira, né? Nas trincheiras tanto do jornalismo quanto da advocacia, nós vimos em 2022 isso acontecer. E acontecer como? Bom, agências de checagem esquerdistas diziam que isso era fake news, tudo que a direita falava, tudo que era incômodo à direita e o jornalismo divulgava, e aquilo que a esquerda dizia, ou os jornais de esquerda diziam, era tranquilo. Com isso, o debate ficou absolutamente um caminho único e aberto para a esquerda falar. Tudo que era incômodo ao Lula, tudo que, lembram, associavam ele a um político X ou a um político Y e pronto, já caía a matéria, já não se publicava mais. Isso é uma forma de um STF e de um tribunal eleitoral, de uma justiça eleitoral, politizarem o debate a partir da crença de que nós temos uma direita criminosa e nós temos uma esquerda que é a reserva moral e democrática do país. Essa história que o Lula vem contando sem parar e vem vendendo como uma propaganda política dele, do seu partido e da sua ideologia, ela até agora colou e fez com que nossos tribunais colassem junto, fossem no vácuo e sim auxiliassem a esquerda nesse sentido. Não tem como a gente acreditar, não tem como a gente negar o fato de que nós tivemos censura em 2022 nas eleições, e essa censura foi a rodo muito maior para matérias e informações de direita ou de jornais mais ligados à direita do que à esquerda. E esse é um fato que, sim, auxilia. Os tribunais com isso auxiliam, sim, o Lula, auxiliam, sim, o governo, auxiliam, sim, o petismo e o esquerdismo a prosperarem. Eu espero, eu gostaria muito que isso não acontecesse no ano que vem, mas, sinceramente, é quase impossível que não volte a acontecer. E por quê? Por que eu digo isso? Porque nas eleições agora, municipais, nas eleições que nós tivemos em 24, nós tivemos suspensão do X, nós tivemos suspensão de redes sociais, nós tivemos uma agressividade imensa com as ideias contrárias às da esquerda. Por que então, em eleições presidenciais, que com certeza vão ser muito mais densas, muito mais competitivas, nós teríamos tribunais recuados? É quase como acreditar
no conto da Chapeuzinho. Posso até acreditar, mas só porque hoje é de abril. 1º de abril. Pois é, Fabi, o que fazer então, sabendo que, como a doutora Cília já antecipou, teremos um STF muito mais aguerrido, lembrando que no STF de 26, que será uma composição diferente do STF de 22, né, teremos o ex-advogado pessoal de Lula e do PT, doutor Zanin, o ministro. Teremos o ex-ministro da Justiça e governador do Maranhão do Partido Comunista do Brasil, Flávio Dino. Teremos o Alexandre de Moraes também, né, entre outros. Então, teremos o Gilmar também, né? Teremos a ministra que disse que Cala Boca já morreu, mas votou para a censura durante as eleições de 22. Então, com esse STF, quem precisa de adversários políticos, né? Olha, eu ainda estou chocada, até pedi, eu mandei para o Cláudio, se ele puder exibir, dividir a tela aí comigo, aí, Moraes, né, então tá lá, gente, visitando, é só uma visitinha, tá? O Congresso em dia de pressão por anistia. Então, como discutir eleições? Uma outra cena produzida pelo Congresso Nacional, hoje o Flávio Bolsonaro também colocou lá, em votação para advogados poderem portar armas. Sabe quem pediu vista? Sérgio Moro. Nem a esquerda estava favorável a isso, porque todo mundo que aqui opera no direito sabe que muitas vezes, quando você não é advogado do narcotráfico, você precisa de algo do tipo. E o Moro pediu vista. Moro. E assim, para mim, espanto zero. Mas até quando, gente? A gente vai ficar lidando como se o Brasil estivesse numa normalidade. Para mim, isso está escancarado. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.